A jornada do mendigo negro até se tornar um milionário. Bruno Alencar já foi o homem que todos admiravam. Milionário, dono da Alencar Construtora, um império que parecia inabalável. Mas numa reviravolta brutal, foi expulso de sua própria empresa, acusado de fraude, seu nome jogado na lama. De vestido impecável para nada, ele agora andava como um estranho nas ruas frias de São Paulo, naquela manhã de outono. O vento cortava a pele, o céu cinza pesava sobre ele, e o coração, que parecia que ia explodir de tanta angústia, ele estava ali, parado na esquina, sozinho, esmagado pela traição invisível. O que aconteceu? Como o homem que gestava bilhões, cercado de privilégios, perdeu tudo em questão de dias. Cada passo ecoava no asfalto molhado, lembrando seu passado glorioso, prestes a se tornar apenas uma memória amarga. Foi quando apareceu Davi, um garoto magro, roupas gastas, com um olhar tão louco de coragem que parecia beber a alma da cidade. "Senhor, isso é para você", disse o menino, entregando um bilhete amassado. Bruno abriu com mãos tremendo. Era de Júlia Andrade, sua ex-secretária. Júlia, demitida sem razão, que sempre acreditou na inocência dele. E ela não apenas escrevia para dizer que ainda confiava. Não, Júlia tinha algo mais. Um segredo guardado a 7 chaves. Documentos, provas que mostravam que o verdadeiro veneno corria nas veias de sua ex-esposa, Patrícia. Bruno sentia um nó na garganta. O cheiro pesado do café vindo da padaria à frente misturava-se ao cheiro acre de fumaça. Naquele instante o mundo pareceu desacelerar. Ele lembrou do rosto sorridente de Júlia, dos momentos em que confiava nela e sentiu pena, do que perdeu e do que talvez ainda pudesse salvar. Traído por Patrícia, enganado por quem jurou amar. O medo, o desespero, a raiva, uma tempestade violenta dentro de si. Mas veio junto uma faísca, um fio tênue de esperança. Bruno não estava sozinho. Ao lado daquele garoto, Davi, que queria justiça, ele podia lutar outra vez. Davi, que perdeu a mãe e buscava limpar a memória dela, misturava a sua dor com a dele. Eles começaram a investigar tudo. Passaram horas revirando pastas, arquivos, trocando olhares desconfiados, até encontrar o que procuravam. Provas claras, documentos forjados, evidências que jogavam a culpa para longe do homem que um dia dominou São Paulo. A verdade começou a aparecer, assustadora e brilhante, como um raio no céu nublado. Mas a dúvida não o largava, e a pergunta cortante martelava. E a sua honra? Será que ainda tinha jeito? Ou o peso da traição já tinha destruído mais do que ele podia aguentar? O próximo passo era o leilão, um evento tenso, pulsante, onde tudo seria revelado. Um jogo perigoso, em que os sorrisos por trás dos ternos, não, mostravam a sede de poder disfarçada. A verdade, enfim, iria saltar das sombras. A cidade inteira podia assistir ao colapso final, ou à redenção de Bruno. E agora? Será que ele vai conseguir desmascarar essa teia de mentiras e voltar a brilhar antes que seja tarde demais? A suspeita, o medo, a esperança, tudo se mistura no ar gelado de São Paulo, enquanto o relógio não para. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bruno estava prestes a enfrentar o leilão. O coração batia forte, a adrenalina corria nas veias. A sensação de redenção estava quase ao alcance. Ao lado de Davi, eles haviam desvendado teias de mentiras, e ali estavam, prontos para expor a verdade. Ele olhou nos olhos do menino. Era como se juntos estivessem desafiando o destino, mas a dúvida ainda martelava em sua mente. E a sua honra? Ele ainda tinha jeito? O leilão estava começando. O salão estava lotado, pessoas mascaradas de poder e ambição. As conversas eram sussurros, os rostos sem expressão. Bruno respirou fundo. O ar estava pesado, como se o mundo inteiro estivesse aguardando por um milagre. Ele sentia o olhar de Patrícia o perseguindo, uma sombra do passado. Ela estava ali, sua ex-esposa, com aquele sorriso frio que sempre o incomodou. Então alguém falou ao microfone, e o primeiro lote foi apresentado. Sua antiga empresa, a Alencar Construtora. Chocante, brutal. Bruno sentiu um nó na garganta. Patrícia havia sido esperta. Ela não apenas comprou a sua traição, mas parecia querer se livrar dele de uma vez por todas. Enquanto ele tentava reunir coragem para se manifestar, uma explosão de risadas chamou a atenção de todos. Era Davi, que tentava safar-se do segurança com um truque de mágica. Isso fez Bruno sorrir por um breve instante, mas a leveza se esvaiu rapidamente quando ele viu Patrícia se aproximar. A expressão no rosto dela era um misto de desafio e triunfo. No fundo, sabia que poderia muito bem ter um as na manga. Foi então que o inesperado aconteceu. A porta do salão se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida entrou. Júlia. O coração de Bruno disparou, mas algo estava errado. O olhar dela não trazia saudade, mas sim um terror inexplicável. Os murmúrios aumentaram. Júlia subiu ao palco sem hesitar. O ar ficou pesado. Preciso compartilhar algo importante. A verdade. A verdade. Suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando o silêncio sufocante. E foi nesse momento que a reviravolta abalou o salão. Eu sou a verdadeira responsável pela fraude, bradou Júlia. O choque foi palpável. Bruno perde o equilíbrio. Sua mão tremia. Foi tudo parte de um plano. E Patrícia sabia. Ela me usou, continuou, os olhos marejados de lágrimas. O que ele ouviu foi muito mais do que uma traição. Era um grito de desespero de alguém que havia vendido sua alma. Bruno olhou para Patrícia, agora, sentindo o cheiro de fumaça se espalhando pelo salão. Ela desviou o olhar, mas não havia mais como voltar atrás. A verdade escancarada, o pesado legado da mentira se desprendia das sombras. O tumulto se espalhou. Murmúrios, gritos e olhares confusos. O ambiente pegava fogo com a hecatombe emocional. O silêncio que se seguiu foi como um grito ensurdecedor. Bruno sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor. Uma sirene ao fundo. A fúria dos olhares aumentava. O que havia sido um palco para a licença da verdade, agora era um campo de batalha. Algo dentro dele se rompeu. E enquanto o pânico tomava conta do salão, uma pergunta ecoou em sua mente, cortante e incessante. Quem era realmente a vítima nessa história? O que viria a seguir? Bruno estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que a mentira. Ele respirou fundo, mesmo naquele caos, porque agora nem tudo estava claro,
e os segredos pareciam mais perigosos do que nunca. O ambiente parecia um caos. As vozes misturadas, os olhares confusos, a tensão no ar. Bruno mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Júlia, sua ex-secretária, acabara de confessar uma traição que cortava como uma faca. Patrícia sabia. O coração dele batia rápido. Misericórdia. O que isso significava? Ele tinha certeza de que Júlia estava ali para ajudar. Mas agora tudo mudava. O salão fervilhava, com murmúrios, e Bruno se sentia no centro de um furacão. Patrícia sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era algo mais profundo, como se ela estivesse jogando um jogo em que ninguém mais conhecia as regras. O olhar dela estava frio, uma máscara impenetrável. Bruno se sentia como um marionete, seus fios puxados, sua vida nas mãos de outros. "Fui usada", gritou Júlia, os olhos cheios de lágrimas. A entrega da verdade não parecia um alívio, mas uma bomba prestes a explodir. "Eu não queria isso. Patrícia me forçou a fazer tudo." O salão agora estava tomado pelo pânico. As pessoas sussurravam, olhares se fixavam em Patrícia, que permanecia implacável. De repente, um barulho ensurdecedor. O vidro da porta principal se estilhaçou em 1000 pedaços. Um grupo de homens armados entrou. A adrenalina tomou conta do ambiente. "Todo mundo no chão!" gritou um deles. E a cena virou um túnel escuro de pânico. Bruno mal teve tempo de pensar. O que estava acontecendo? Sérios? Esse não era o leilão que ele imaginava. Era um cenário de filme de ação. Davi estava ali ao lado, os olhos arregalados, mas a coragem não o abandonou. Ele puxou Bruno pelo braço, levando-o a um canto. "Vamos, temos que sair daqui." O menino tinha apenas 12 anos, mas parecia mais velho naquele momento. Bruno não sabia se deveria seguir Davi ou enfrentar Patrícia. Havia uma guerra civil acontecendo na sua mente. Davi puxou com força, e eles começaram a correr em direção à saída. Mas o caminho estava bloqueado. Os homens armados estavam criando um cerco. Os gritos ecoavam pelo salão, agora tomado pelo caos completo. Bruno estava ali, preso entre os homens com armas e o peso da traição de Júlia. E então, com um impulso desesperado, Bruno virou-se para Patrícia. Ele não a conhecia mais. "Você também sabia, não?" A pergunta pesou no ar. Ela hesitou, mas o silêncio respondeu por não precisar de palavras. A expressão dela era uma mistura de medo e uma loucura que ele nunca tinha visto antes. Em um momento, os rostos das pessoas ao redor pareciam turvar e o tempo parou. "Você não pode fazer isso, Patrícia. Ninguém precisa se machucar", bradou Bruno, a raiva e o desespero numa luta titânica dentro dele. E foi logo quando os homens armados começaram a dispersar, revelando um cenário ainda mais chocante. Um deles tirou a máscara. Era Tiago, o irmão de Bruno, aquele que todos acreditavam estar viajando. O que ele estava fazendo ali? O olhar de Tiago era puro fogo. Ele parecia um homem mudado. "Você nunca deveria ter confiado neles, Bruno." Os olhares se cruzaram, e a traição se desenrolou mais uma vez. Tiago era parte do plano todo, uma conexão que ele nunca viu. Desesperado, Bruno sentiu que o chão fugia sob seus pés. Ele não tinha apenas que lutar contra Patrícia e Júlia, mas também contra seu próprio sangue. E agora? O que mais estava escondido? As respostas eram uma armadilha, e o tempo se esgotava.
a verdade poderia ser muito mais complexa do que todos estavam dispostos a aceitar. No meio daquele tiroteio emocional e físico, Bruno percebeu uma coisa fundamental. Estava cercado por mentiras e cada revelação do passado poderia ser ainda mais devastadora. O medo se misturava à adrenalina enquanto ele olhava para Davi. A única chance de escapar daquela teia mortal era juntar os cacos e fazê-lo nesse vai-vem frenético. Mas seria o suficiente? Os segredos estavam à vista, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Bruno estava ali, cercado por caos e confusão. O que acontecia era um pesadelo, um filme de ação sem roteiro. Ele olhou para Davi, que estava ao seu lado, o menino respirando rápido, com os olhos arregalados de medo misturado com coragem. O coração dele parecia querer sair pela boca, e a adrenalina pulsava em suas veias. "Precisamos sair", gritou Davi, puxando-o, mas a cena estava se desenrolando como uma tempestade. A presença de Tiago, seu próprio irmão, trouxe uma reviravolta que ele jamais esperaria. A traição se movia como sombras ao seu redor. O que ele faria? A verdade, que antes parecia tão clara, agora era um labirinto cheio de bifurcações. Tiago estava ali, e Bruno não sabia se confiava. O ar ficou denso, sufocante. "Bruno, escuta, eu não estou aqui para te machucar, mas para te salvar." O olhar de Tiago, antes familiar, agora estava carregado de uma intensidade que ele nunca tinha visto. Era um misto de determinação e algo mais. O que estava escondido sob a superfície? E então, do nada, uma explosão. A tela de um projetor no fundo do salão se acendeu, refletindo imagens antigas, momentos que Bruno preferiria esquecer. Ele, Patrícia e Tiago, todos juntos, sorrindo em momentos que pareciam do passado distante. Mas essas imagens logo mudaram, transformando-se em algo horrendo. Um vídeo que mostrava a manipulação, a negociação clandestina. Era uma gravação de Patrícia, falando com um cúmplice, discutindo um plano que envolvia não apenas a fraude, mas um esquema maior, algo que tinha ramificações que se estendiam por todo o setor. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou Bruno, o nó na garganta apertando ainda mais. Seu mundo estava desmoronando, e a chuva de verdades obscuras continuava. O salão, antes cheio de murmúrios, agora estava em um silêncio tenso, todos com os olhos fixos no telão. O caos virou uma avassaladora confusão. Patrícia olhou para o chão, como se o peso das acusações a imobilizasse. Para Bruno, seu mundo está prestes a entrar em colapso total. Ela havia montado um plano, mas o que verdadeiramente a movia? E como Tiago estava envolvido? Ele não podia ter ficado do lado de Patrícia. Isso não fazia sentido. Mas a verdade veio à tona de uma forma que ele nunca imaginou. Tiago avançou. "Bruno, é tudo muito mais complexo. Eu sou filho de Patrícia." A declaração ecoou no salão como um tiro. O mundo de Bruno se fragmentou ao ouvir aquilo. O irmão, sua carne e sangue, tinha uma ligação com a mulher que destruiu sua vida. Silêncio. Um silêncio opressivo enquanto Bruno processava. Ele olhou para Davi, que parecia tão perdido quanto ele. Como isso é possível? Bruno mal conseguia formar as palavras. Cada uma delas era um golpe, e o impacto o deixava zonzo. Sorrindo em momentos que deveriam ser felizes, Tiago e Patrícia ocultaram a verdade em plena luz do dia. As complicações aumentavam.
A traição que ele sentia não era apenas de Júlia ou Patrícia, mas do próprio irmão, daquele que deveria estar ao seu lado. O pânico e a desilusão colidiam dentro dele. Você mentiu para mim, Tiago? Sempre soube disso. Sempre foi enredo de um jogo cruel. Os homens armados estavam distraídos, sem saber que tudo mudara. A verdade estava se formando como um furacão. E Bruno sabia que a resposta de qualquer um ali poderia acionar a própria tempestade. A luta pela sua honra agora se transformava em algo muito mais profundo. Ele não sabia mais em quem confiar. Tiago avançou, mas Bruno recuou, um mar de emoções invadindo seus sentidos. Pensa em todo o tempo que perdi, foi tudo o que conseguiu gritar. Mas a incerteza e a traição dominavam o ar. Agora eles precisavam decidir: ação ou inação. Nenhum dos dois poderia sobreviver se ficassem parados. E quando ele olhou mais uma vez para Davi, a única compreensão que ele encontrou é que a luta pela verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido nesse emaranhado de mentiras? A cidade pulsava além daquelas 4 paredes. E, lá fora, o futuro os aguardava. Mas que tipo de futuro? Bruno estava ali, cercado por caos e confusão. O que estava acontecendo era um pesadelo, um filme de ação sem roteiro. Ele olhou para Davi, que estava ao seu lado, o menino respirando rápido, com os olhos arregalados de medo misturado com coragem. O coração dele parecia querer sair pela boca, e a adrenalina pulsava em suas veias. "Precisamos sair", gritou Davi, puxando-o. Mas a cena estava se desenrolando como uma tempestade. A presença de Tiago, seu próprio irmão, trouxe uma reviravolta que ele jamais esperaria. A traição se movia como sombras ao seu redor. O que ele faria? A verdade, que antes parecia tão clara, agora era um labirinto cheio de bifurcações. Tiago estava ali, e Bruno não sabia se confiava. O ar ficou denso, sufocante. "Bruno, escuta, eu não estou aqui para te machucar, mas para te salvar." O olhar de Tiago, antes familiar, agora estava carregado de uma intensidade que ele nunca tinha visto. Era um misto de determinação e algo mais. O que estava escondido sob a superfície. E então, do nada, uma explosão. A tela de um projetor no fundo do salão se acendeu, refletindo imagens antigas, momentos que Bruno preferiria esquecer. Ele, Patrícia e Tiago, todos juntos, sorrindo em momentos que pareciam do passado distante. Mas essas imagens logo mudaram, transformando-se em algo horrendo. Um vídeo que mostrava a manipulação, a negociação clandestina. Era uma gravação de Patrícia falando com um cúmplice, discutindo um plano que envolvia não apenas a fraude, mas um esquema maior, algo que tinha ramificações e se estendiam por todo o setor. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou Bruno, o nó na garganta apertando ainda mais. Seu mundo estava desmoronando, e a chuva de verdades obscuras continuava. O salão, antes cheio de murmúrios, agora estava em um silêncio tenso, todos com os olhos fixos no telão. O caos virou uma avassaladora confusão. Patrícia olhou para o chão, como se o peso das acusações a imobilizasse. Para Bruno, seu mundo estava prestes a entrar em colapso total. Ela havia montado um plano, mas o que verdadeiramente a movia? E como Tiago estava envolvido? Ele não podia ter ficado do lado de Patrícia. Isso não fazia sentido. Mas a verdade veio à tona de uma forma que ele nunca imaginou. Tiago avançou. "Bruno, é tudo muito mais complexo. Eu sou filho de Patrícia."
A declaração ecoou no salão como um tiro. O mundo de Bruno se fragmentou ao ouvir aquilo. O irmão, sua carne e sangue, tinha uma ligação com a mulher que destruiu sua vida. Silêncio. Um silêncio opressivo, enquanto Bruno processava. Ele olhou para Davi, que parecia tão perdido quanto ele. O que? Como isso é possível? Bruno mal conseguia formar as palavras. Cada uma delas era um golpe, e o impacto o deixava zonzo. Sorrindo em momentos que deveriam ser felizes, Tiago e Patrícia ocultaram a verdade em plena luz do dia. As complicações aumentavam. A traição que ele sentia não era apenas de Júlia ou Patrícia, mas do próprio irmão, daquele que deveria estar ao seu lado. O pânico e a desilusão colidiam dentro dele. Você mentiu para mim, Tiago. Sempre soube disso. Sempre foi enredo de um jogo cruel. Os homens armados estavam distraídos, sem saber que tudo mudara. A verdade estava se formando como um furacão, e Bruno sabia que a resposta de qualquer um ali poderia acionar a própria tempestade. A luta pela sua honra agora se transformava em algo muito mais profundo. Ele não sabia mais em quem confiar. Tiago avançou, mas Bruno recuou. Um mar de emoções invadindo seus sentidos. Pensa em todo o tempo que perdi. Foi tudo o que conseguiu gritar. Mas a incerteza e a traição dominavam o ar. Agora eles precisavam decidir, ação ou inação. Nenhum dos dois poderia sobreviver se ficassem parados. E quando ele olhou mais uma vez para Davi, a única compreensão que ele encontrou é que a luta pela verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido nesse emaranhado de mentiras? A cidade pulsava além daquelas 4 paredes, e lá fora o futuro os aguardava. Mas que tipo de futuro? O silêncio foi quebrado por um estrondo, e a porta principal foi arrombada. Um grupo de homens vestidos de preto, rostos encobertos, invadiu o salão como um furacão. A operação foi comprometida. Temos que eliminar todos, gritou um deles. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Bruno sentiu a adrenalina subir novamente. Os homens armados se tornaram uma nova ameaça. Mas a revelação de Tiago deixara seu coração acelerado. Confusão e terror se misturavam. Era um jogo mortal, e o que eles tinham pela frente era muito mais do que qualquer um poderia suportar. A luta pela sobrevivência havia começado. E a pergunta ecoava dentro dele. E agora? Até onde ele iria para salvar a si mesmo e a verdade? A resposta era vital, mas se esvaía entre o cheiro de pólvora e o eco dos gritos. Eles estavam em um jogo sórdido, em que a traição e a honra dançavam de mãos dadas, e a única certeza era que a partir daquele instante, nada jamais seria como antes. A cena à sua frente parecia um pesadelo em câmera lenta. Os homens armados circulavam como predadores, e a tensão era palpável. Bruno estava no centro do furacão, dividido entre o ódio, a traição e uma verdade que o esmagava. Davi, ao seu lado, ainda segurava seu braço, o medo estampado em seu rosto jovem. Precisamos sair, agora! Davi puxou Bruno em direção a uma saída lateral. Mas antes que pudessem se mover, a tela de projeção atrás deles estava iluminada, revelando mais do que as verdades sussurradas até então. As imagens mudavam freneticamente, e em meio ao desespero, uma cena chamou a atenção de todos. Era uma gravação de Patrícia, mas algo estava errado. A voz dela não soava como deveria.
Havia uma intensidade que não se encaixava. Então Patrícia fez um movimento. A gravação não é o que parece, bradou, com uma confiança gelada que cortou o ar. Cada palavra parecia carregada de significado, e Bruno sentiu seu estômago se contorcer. Com um gesto rápido, ela ativou outra parte da gravação, e o que emergiu a seguir fez o prazo de seu coração parar. Uma imagem da infância de Bruno e Tiago se destacou. Eles estavam rindo com os pais ao fundo, até que a cena mudou. A câmera focou um homem desconhecido, conversando com Patrícia. Um plano estava sendo discutido, e a frase que escapou dos lábios dela fez Bruno congelar. Ninguém precisa saber que eles são meus filhos. Os murmúrios na multidão começaram a crescer, como um crescendo aterrorizante. Bruno olhou para Tiago, que parecia petrificado. Era uma verdade devastadora. A traição vinha de todos os lados. Ele não podia ser filho da mulher que destruiu sua vida. E ainda assim, a conexão emocional que ele sempre sentiu por Tiago se esvaía. Patrícia, o que você fez? A pergunta escapuliu da boca de Bruno enquanto seu mundo desmoronava. Sua mente girava enquanto tentava processar o que significava realmente tudo isso. Os olhares estavam fixos neles, como se todos estivessem assistindo a um carrossel de horrores. Tiago, em uma explosão de emoções, gritou: "Eu sou seu irmão de verdade. E nós dois somos filhos de Patrícia. Você não é nada para mim." O desespero tomou conta de Bruno. Essa revelação era mais do que apenas uma traição. Era a destruição de tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. Os homens armados começaram a se mover, atraídos pelo tumulto. A adrenalina pulsava nas veias de Bruno. Tiago e Patrícia ficaram em pé, como se houvesse uma barreira invisível impedindo-os de se aproximar. E o mundo ao seu redor girava cada vez mais rápido. "Vamos!" Davi puxou Bruno mais uma vez. Ele estava certo. Não havia tempo para processar. O caos era absoluto, e os gritos na sala pareciam ecoar em sua mente. Enquanto se dirigiam em direção à saída, Bruno teve uma última visão de Patrícia. Seus olhos estavam cheios de algo que não conseguia decifrar. Dor, desespero ou talvez um plano oculto que ainda não tinha sido revelado. Ao saírem pela porta, o som de tiros começou. E Bruno percebeu que a luta estava longe de terminar. As verdades que vieram à tona eram apenas a superfície de um enredo muito mais profundo e traiçoeiro. Ele se virou uma última vez, vendo a expressão de Patrícia intensamente focada. Ela não era vilã simples. Havia camadas que nem ele, nem Tiago compreendiam. E isso aumentava o medo no fundo de sua alma. O que mais estava escondido? Ele respirou fundo, mas a resposta parecida com um eco vazio. E a caminhada agora se tornava uma corrida pela verdade, onde cada passo poderia ser o último. O que viria a seguir? O jogo estava apenas começando. E Bruno estava prestes a descobrir que o que mais doía poderia não ser as mentiras em si, mas todas as verdades que ainda estavam por vir. Bruno e Davi correram em direção à saída, o coração martelando no peito. Os gritos atrás deles ecoavam, misturando-se com o som das armas e dos planos desmoronando. A adrenalina corria como um rio caudaloso, mas eles precisavam sair dali. Tudo parecia um filme de ação, mas era a realidade. E com cada passo, sentiam o peso do que poderia vir a seguir. Na corrida, Davi puxou Bruno pelo braço. "Olha!" O menino parou e apontou para uma porta lateral, uma possível fuga. Mas antes que pudessem alcançar a segurança,
Algo inesperado aconteceu. A porta se abriu e de lá saiu uma figura familiar, mas inesperada. Era Júlia, com um olhar aterrorizado, mas também com alguma coisa nos olhos. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Parem, não vão a lugar nenhum", gritou Júlia, segurando um objeto brilhante com as duas mãos. Era uma arma. Bruno se congelou. O calor da adrenalina se esvaiu, substituído pelo frio da traição. Ele nunca imaginou que Júlia, a mulher que sempre acreditou em sua inocência, estaria armada. "Júlia, o que você está fazendo?", perguntou Bruno, a voz apertada. A imagem dela, que até então era de esperança, agora deixava um buraco no seu peito. O caos ao redor deles desmoronava, a tensão espessa como um nevoeiro. "Vocês não entendem. Eu fiz isso para proteger você." A voz dela tremia, e a arma que segurava parecia muito mais pesada do que suas palavras. Bruno olhou para Davi, que estava paralisado, os olhos fixos na arma. O menino sentia o terror agudo, mas também uma força silenciosa se formando dentro dele. Proteger? Bruno não podia acreditar. Proteger de quem? De mim? O nó na garganta de Bruno se apertou. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo a confusão se multiplicava. Era Patrícia. Ela estava manipulando tudo. Precisava que você fosse um alvo, Bruno. Foi tudo um plano. A gravação, o leilão, tudo isso foi uma armadilha para desviar sua atenção. Júlia parecia desmoronar, como se houvesse um peso que a estava esmagando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e Bruno percebeu que suas palavras eram verdadeiras. Mas havia algo mais. Algo que ele não entendia. Tiago apareceu atrás da porta, seu olhar fixo em Júlia. "E você? O que você estava fazendo lá dentro? Qual é seu verdadeiro papel nisso tudo?" A tensão cresceu. Davi, ainda segurando firme o braço de Bruno, olhava de um para o outro, confuso. Eu só queria ajudar." Júlia hesitou, a emoção começando a dominar. "Patrícia não. É quem você pensa que é. Ela detém um segredo que pode mudar tudo." Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo ecoou do fundo do salão. Um grupo de homens entrou, não armados, mas usando roupas de segurança, com distintivos que brilhavam na luz. "Estamos aqui para levar Patrícia", gritou um deles, apontando para a entrada. A realidade de que eles não eram os únicos jogando esse jogo de mentiras sentiu como um tapa na cara. Bruno olhou para Júlia, buscando respostas. "O que você sabe sobre isso?" Ele precisava entender. Estava lutando com um labirinto de emoções. O que estava acontecendo havia se tornado uma teia tão complexa que sua cabeça pairava, em dúvida. "Eu sei que Patrícia não é minha mãe. Eu fui adotada." As palavras de Júlia vieram como um raio, cortando a confusão em dois. Todos pararam. O ar ficou pesado. Bruno ficou chocado. Não era apenas ele que estava em um jogo maior. A verdade estava perto, mas longe o suficiente para deixar uma bagunça de sentimentos. E agora, todo o seu entendimento do que era real, da confiança que depositou em cada um deles, começou a desmoronar. Ele não sabia em quem mais confiar. A cidade lá fora podia estar pulando, mas o que vinha a seguir, provavelmente, seria muito mais do que uma simples luta por redenção. A única certeza era que, enquanto as pessoas do leilão sussurravam sobre o que estava acontecendo, todos precisariam de algo maior para lidar com a tempestade que estava prestes a se soltar. E a pergunta que ecoava na mente de Bruno agora era: até onde você iria em busca da verdade, mesmo se ela pudesse destruir tudo o que você acreditava? Bruno e Davi correram em direção à saída, o coração martelando no peito. Os gritos atrás deles ecoavam, misturando-se com o som das armas e dos planos desmoronando.
A adrenalina corria como um rio caudaloso, mas eles precisavam sair dali. Tudo parecia um filme de ação, mas era a realidade, e com cada passo sentiam o peso do que poderia vir a seguir. Na corrida, Davi puxou Bruno pelo braço. Olha! O menino parou e apontou para uma porta lateral, uma possível fuga. Mas, antes que pudessem alcançar a segurança, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu, e de lá saiu uma figura familiar, mas inesperada. Era Júlia, com um olhar aterrorizado, mas também com alguma coisa nos olhos. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Parem! Não vão a lugar nenhum! Gritou Júlia, segurando um objeto brilhante com as duas mãos. Era uma arma. Bruno se congelou. O calor da adrenalina se esvaiu, substituído pelo frio da traição. Ele nunca imaginou que Júlia, a mulher que sempre acreditou em sua inocência, estaria armada. Júlia, o que você está... Bruno se apertou. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo, a confusão se multiplicava. Era Patrícia. Ela estava manipulando tudo. Precisava que você fosse um alvo, Bruno. Foi tudo um plano. A gravação, o leilão, tudo isso foi uma armadilha para desviar sua atenção. Júlia parecia desmoronar, como se houvesse um peso que a estava esmagando. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e Bruno percebeu que suas palavras eram verdadeiras. Mas havia algo mais, algo que ele não entendia. Tiago apareceu atrás da porta, seu olhar fixo em Júlia. E você, o que estava fazendo lá dentro? Qual é seu verdadeiro papel nisso tudo? A tensão cresceu. Davi, ainda segurando firme o braço de Bruno, olhava de um para o outro, confuso. Eu só queria ajudar. Júlia hesitou, a emoção começando a dominar. Patrícia não é quem você pensa que é. Ela detém o segredo que pode mudar tudo. Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo ecoou do fundo do salão. O vidro da porta principal se estilhaçou em 1000 pedaços. Ouvindo um barulho ensurdecedor, Bruno se virou rapidamente. A massa de pessoas, tão pálida quanto fantasmas, agora começava a entrar em pânico. Os homens armados se viraram, atentos a uma nova ameaça. Um grupo de homens em trajes de combate surgiu, uniformes escuros que pareciam saídos de um filme de ação. A operação foi comprometida. Temos que eliminar todos, gritou um deles, a voz cortante, e o tumulto se intensificou como um grito cortando a escuridão. O pânico aumentou, e os olhares se cruzaram num caldeirão de incertezas. O que estava acontecendo? Bruno sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele se virou para Júlia, seus olhos buscando alguma explicação. Então, ao perceber os rostos conhecidos no meio do grupo, seu coração parou. Esperem! Esperem! Ele reconheceu os homens. Eram da sua antiga empresa. Uma unidade de segurança que ele pensava ter fechado. Como eles puderam se juntar a esse jogo cruel? Patrícia os chamou. Ela sempre soube. Júlia gritou, mas o som de tiros interrompeu suas palavras. Os homens armados começaram a disparar. A sala se transformou em um campo de batalha, e a adrenalina disparou novamente. Bruno puxou Davi com força, buscando um esconderijo. Davi, segure-se! O menino tentou se manter firme, mas os dois estavam à mercê do caos que se desenrolava. Balas ricocheteavam e o ar estava pesado com fumaça. A verdade que tinha se ensaiado por instantes se tornou uma miragem completamente nova. Em meio ao caos, uma sombra se projetou. Uma mulher apareceu, seus passos pesados e decididos. Era Patrícia, mas algo estava diferente nela. Um olhar frio e calculista que ele nunca havia visto. Você não irá escapar, Bruno, disse ela,
como se soubesse a parte. Peça mais importante no tabuleiro de xadrez. Era uma reviravolta nas sombras. Agora, a natureza verdadeira do jogo começava a se revelar, e Bruno percebeu que ele não estava apenas lutando pela verdade. Isso era muito mais profundo, mais sombrio. E com um só olhar, Patrícia acionou um detonador. O chão tremeu sob seus pés, e antes que a realidade se estabilizasse, todos foram engolidos por uma explosão que fez o mundo parecer um borrão iluminado e ensurdecedor. O que estava verdadeiramente acontecendo? Os segredos se reviravam em um turbilhão, e a única certeza era que aquilo estava apenas começando. A explosão encheu o salão de fumaça e gritos. O chão tremeu sob os pés de Bruno enquanto ele voava para trás, junto com Davi, que o segurava com força. O caos tomou conta, mas a visão de Patrícia, se desvanecendo na fumaça, era uma imagem que ficaria marcada. O mundo girava em torno dele, o som dos tiros ainda ecoava, e ele tinha que sair dali. "Vamos! Vamos!" gritou Davi, puxando Bruno em direção a uma saída lateral. Mas ao se aproximar, o menino hesitou. "E Júlia?" O olhar de Davi estava cheio de confusão. Bruno olhou para trás, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Júlia estava caída no chão, a arma escorregando de suas mãos trêmulas. Patrícia, no meio do caos, começou a se mover. Devagar, seu olhar calcado em direção à saída, como se estivesse escaneando o ambiente à procura de uma rota de fuga. Uma cena que poderia ter sido digna de um filme estava escapando da tela da realidade. Bruno se virou para Davi, sua mente correndo. "Vamos ajudar ela!" A urgência no tom soava estranha, mas algo dentro dele não conseguia deixar uma amiga para trás. Davi hesitou, mas em um momento de coragem mútua, ambos correram até Júlia. "Larga isso!" Bruno pediu. A expressão de Júlia, uma mistura de desespero e alívio. "Bruno, você não entende. Eu fiz isso para protegê-lo." A voz dela estava quebrada. Bruno, por um instante, se perguntou se isso tornava tudo mais simples ou se tornava tudo mais confuso. Mas antes que pudesse responder, a fumaça se dissipou, revelando a figura imponente de Tiago à sua frente, com um olhar febril e resoluto. "Segura isso!" Tiago arremessou um objeto prateado em direção a Bruno. Era uma chave. "No carro! Vamos! É a única forma de escapar!" O olhar de Tiago tinha uma intensidade que falava de segredos enterrados e alianças inesperadas. E Bruno se perguntou o que mais ele ainda não sabia. O tempo estava correndo. A adrenalina jorrava enquanto eles se moviam em direção à saída. Mas então, em um brilho ofuscante, algo mais ocorreu. Uma porta na extremidade do salão foi arrombada e uma figura alta entrou. Um homem em um terno escuro. Sua presença era imponente, e Bruno sentiu um frio na espinha. "O que você está fazendo aqui, Marcos?" Patrícia disparou, seu rosto empalidecendo. Marcos. Ele era um antigo parceiro de negócios de Bruno, alguém cuja lealdade sempre foi questionável. Mas o que aconteceu a seguir congelou o tempo. Marcos avançou sem hesitação, seus olhos fixos em Júlia e, com um gesto, disparou uma arma. Davi gritou. Bruno, em um reflexo, se lançou para a frente. O tiro ecoou, e na fração de segundo em que a vida parecia parar, tudo explodiu em um turbilhão de som e vista. Quando Bruno conseguiu recuperar a visão, estava deitado no chão, a respiração ofegante. Ele ouviu Davi chorando. Ele acertou Júlia. A cena se desenrolou como um pesadelo. Júlia estava caída, o olhar distante. Não, Júlia!
Bruno sentiu o mundo desabar. Aquela mulher que havia lutado ao seu lado agora se tornava uma vítima em meio a uma guerra que ele não começou. Bruno, temos que ir, gritou Tiago, mas o garoto não conseguia se mover. A cena se desdobrava em uma dor insuportável, misturada com um sentimento de culpa. Ele não saberia viver com isso. Ele precisava de respostas. Marcos começou a recuar, o olhar cauteloso. Eu não queria isso. Era para ser um golpe. As palavras dele se perderam em meio ao caos. Mas o que Bruno sentia não era apenas raiva. Era uma onda de dúvidas, um desejo de entender tudo o que estava acontecendo. E naquele momento, enquanto a fumaça dançava ao redor, uma última revelação cortou através da confusão. Apenas um murmúrio, uma frase que mudaria tudo. Bruno, você é o herdeiro. A empresa, a verdade, tudo pertence a você. O rosto de Patrícia se contorceu e ela fitou Bruno com um olhar que misturava desespero e esperança. Você precisa saber a verdade, Bruno. Todos nós temos algo em comum. E com isso, o coração de Bruno disparou. O que mais estava escondido? As conexões. Entre eles, não eram apenas sobre traição, mas sobre uma verdade tão profunda que poderia mudar tudo. Enquanto a sirene da polícia começava a soar ao longe, Bruno percebeu que a batalha estava em seu auge e que a busca pela verdade estava apenas começando. O chão tremia sob os pés de Bruno enquanto ele lutava para digerir o que acabara de acontecer. O ar estava cheio de fumaça e o medo. Davi, trêmulo ao seu lado, puxou Bruno com toda a força que tinha. Vamos, precisamos sair agora. A urgência na voz do menino fez o coração de Bruno acelerar. Mas antes que conseguissem dar mais um passo, um estrondo ecoou do fundo do salão. Patrícia perdeu o equilíbrio, mas não se deixou abater. Ela avançou em direção a Júlia, que estava caída, seus olhos perdidos. O que você fez? Patrícia gritou, a raiva pulsando em sua voz. Bruno nunca havia visto a mulher que ele conhecia tão bem exibir tamanha vulnerabilidade. Mas era hora de tomar uma decisão. Não podemos ficar aqui, Davi. Bruno sentiu o nó na garganta se apertar. Ele puxou o garoto, levando-o para o lado da saída. Enquanto corriam, uma sirene começou a tocar ao longe. A verdade estava clamando para ser revelada. Mas agora não era o momento. Lá fora, os gritos e os barulhos da confusão ainda ecoavam. Mas eles eram apenas ruídos distantes. Davi olhou para Bruno, sua expressão misturando alívio e pânico. O que vai acontecer com ela? Apontou para dentro do salão cheio de fumaça. Bruno hesitou. O que realmente poderia acontecer com Patrícia, com Júlia, com seu irmão? A dor batia como um tambor forte no peito. E então, a lembrança da frase que havia cortado o ar. Você é o herdeiro. Aquelas palavras reverberavam em sua mente, e ele sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquelas mentiras. O que Patrícia realmente escondia? E qual o verdadeiro papel de Tiago nessa história? No instante em que chegaram ao carro, Bruno se virou para Davi. Podemos sair. Com isso? E se eles estiverem atrás de nós? O medo tomava conta, mas havia uma determinação crescente dentro dele. Não se preocupe. Vamos conseguir. Eu não vou deixar que tudo termine aqui. Davi concordou, seu olhar determinado. Eles tinham que correr. Enquanto giravam a chave na ignição, Bruno lançou um último olhar para o salão em chamas, onde o passado se desfazia em cinzas. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas naquele momento
Ele estava mais decidido do que nunca a enfrentar o que quer que fosse. E então, no silêncio breve antes de acelerarem, ele sussurrou para Davi: os segredos não vão nos derrotar. Nós vamos descobrir a verdade. Com isso, eles dispararam pela noite, escapando do caos atrás deles. Agora chega um momento importante. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa história e muito mais. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é fundamental para alimentar nosso algoritmo e continuar trazendo histórias como essa. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.